Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Muito bom estar mais uma vez aqui na Rádio Toques de Aruanda com o programa Umbanda, Consciência e Juventude. Esse nome, eu sou fascinado por esse nome, irmão Franz, porque nós somos jovens, somos umbandistas e estamos buscando uma expansão de consciência. Expansão de consciência em todos os níveis e pela Umbanda, né? Umbanda é uma expansão de consciência tremenda. E falando de Umbanda, nós temos que prestar as nossas homenagens ao mestre, ao pai, ao irmão, ao médium Rubens Saraceni, esse que eu tive a oportunidade de conviver por 10 anos em estudos, em inúmeras conversas. Sempre vai ser meu pai espiritual, foi uma boa representação de pai na minha vida. Então eu deixo aqui o meu abraço fraterno e quero que eu possa ser digno de entender tudo aquilo que ele passou, porque é uma obra linda, muitas coisas, muitos livros, fala de orixás, fala de deuses, faz entrecruzamentos, fazendo com que se tenha uma consciência de Umbanda, né, Flávio? Sem dúvida, eu acho que o pai Rubens era uma pessoa excepcional, realmente não temos o que falar. Um homem iluminado e, além de um ótimo pai de santo e médium, ele era um grande pesquisador. Ele não se limitava só em visões pré-fabricadas do que é a espiritualidade, de como as energias se movimentam. Então ele é um grande pesquisador. Acho que por isso que incomodou tanta gente, né? Porque abriu muitas coisas e, enfim, fica aí a nossa saudação a essa divina presença maravilhosa que deixou o plano tridimensional e com certeza agora vai nos ajudar ainda mais, porque não tem as limitações do corpo físico, e temos certeza que ele vai dar continuidade aí, vai seguir o caminho do Cavaleiro do Arco-Íris. Essa obra é muito linda, é uma obra que a gente teve a oportunidade de estudar e aqui no Plenitude ser a nossa base, o nosso alicerce, a obra de Rubens Saraceni, mas além da obra de Rubens Saraceni, obras complementares como o Reiki, que nós vamos ter aí a turma do Despertar sábado, né, Flávio? Sábado agora, dia 14, vamos estar aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude, na Rua Sérgio Meira, número 41, ministrando o curso de nível 1 do Reiki, que é o Despertar. O Reiki é uma técnica de canalização da energia vital universal, é um processo iniciático que, após o curso e a iniciação, o estudante vai estar completamente apto a entender, sentir e canalizar essa energia maravilhosa, infinita, que está aí no universo à nossa disposição, apenas esperando que nós estejamos qualificados o suficiente para poder captar, canalizar e transmitir isso. Os benefícios são inúmeros, é uma energia que atua em conjunto no corpo físico, mental, emocional e no espiritual. Então ele trabalha todos os aspectos que compõem a sua existência nesse plano material. Então realmente é um grande despertar. Para você, irmão, que já é médium de Umbanda ou faz
qualquer trabalho de natureza espiritual, eu recomendo muito que vocês façam esse curso, sejam iniciados no Reiki, porque dá uma encorpada assim nos campos que é algo fantástico. Vocês vão estar mais protegidos, vão estar mais aterrados e vão poder desempenhar os seus trabalhos mediúnicos com mais clareza, muito mais segurança e minimizando, não vou dizer minimizando 100%, porque aí vai muito do inconsciente do médium, mas minimizando 80% as interferências externas. Eu não digo 100% porque tem médium que infelizmente busca essas interferências, mas fica aí o convite. Entre em contato com o Instituto Social e Cultural Plenitude, venha experienciar como é ser um canal da energia vital universal Reiki. E pela nossa página, o CJ, Umbanda Consciente Juventude, nós já temos a publicação. Você vai lá, dá um curtir no nosso post que fala sobre os cursos que nós vamos ter, o Reiki, e você deixa o seu e-mail para que a gente possa entrar em contato. Vamos ter o Reiki, vamos ter a apometria, vamos ter magia divina. E hoje a gente vai focar o nosso programa no Reiki, porque o Reiki, assim como muitas outras estruturas, nós estamos falando, por exemplo, de estrutura religiosa, nós aprendemos em tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. No terreiro de Umbanda, nós temos 3 arquétipos: o herê, o caboclo e o preto velho, né? O ancião, o jovem e a criança. Nós temos 3 estruturas também: é o pai de santo, o ogã e o cambono. Me fala um pouco dessa trilogia do Reiki, né? O que essa trilogia representa na vida, na estrutura energética, na aplicação, em termos de aplicação, para aquele que vai se iniciar, para aquele que já é reikiano, para que ele tenha essa consciência. Qual a importância dessa trilogia? É uma trilogia, né? Porque eu sei que tem Reiki 1, 2, 3... Bom, antes de responder a sua pergunta, Franz, eu gostaria de elucidar, esclarecer os queridos irmãos, principalmente os umbandistas, que acredito que seja a maioria do público da Rádio Toques, que o Reiki ele é uma tecnologia espiritual, ou seja, ele não pertence, ele não fica restrito a nenhuma religião, doutrina, culto, seita ou qualquer outra variação dessa ideia. Tanto é que hoje o Reiki é o único, vou repetir, o Reiki é o único sistema de transmissão energética que é reconhecido pela Faculdade de Medicina do Estado de São Paulo. Isso se deve ao fato dele não estar ligado a nenhuma religião. Como não está ligado a nenhuma religião, ele permite que seja estudado e abordado de forma científica. Então o Reiki já foi objeto, já foi tema do Globo Repórter, o Reiki já foi tema do Fantástico e existem inúmeros documentários, principalmente nas mídias de internet. Se for lá no YouTube e digitar ciência e Reiki ou coisas do tipo, vocês vão ver que muitas pesquisas já foram feitas e todas chegam à mesma conclusão, que a energia ela existe, ela está ali, ela é canalizada pelo receptor e transmitida para o consulente, para a pessoa que está precisando do alinhamento energético, da limpeza dos corpos. Então, você que sente no seu coração, no seu íntimo, a vontade, o chamado de ser um iniciado nessa técnica e muitas vezes está preso a algum paradigma, algum dogma religioso, será que eu vou poder fazer? Será que a minha religião permite? Eu já te respondo que sim, porque o Reiki é uma tecnologia e sendo assim, ela pode e deve ser usada por qualquer pessoa que esteja comprometida em fazer o bem,
em ajudar ao próximo, em evoluir espiritualmente e em expandir a sua consciência. Eu nos meus cursos de Reiki eu gosto de fazer uma brincadeira que toda tecnologia muito avançada ela pode parecer magia ou mistificação. Um exemplo que eu dou é se você voltasse no tempo com um iPhone na época medieval e entrasse lá na corte do rei Arthur, tirasse uma foto dele no celular, mostrasse para ele, mostrasse suas músicas e GPS, um monte de coisa, você ia ser taxado como um bruxo. E na verdade não, era uma tecnologia que é muito à frente do seu tempo. Isso acontece muito com o Reiki e trazendo isso para a questão do dogma religioso, limitar uma certa pessoa pela sua crença de usar o Reiki seria a mesma coisa que eu disser o absurdo que católico não pode usar iPhone, ou umbandistas têm que usar só telefones da Samsung, católicos têm que usar, enfim. Então, meus queridos, vamos deixar todos os preconceitos de lado, entendendo que isso é uma tecnologia dos planos superiores que nos foi enviada em um momento em que a humanidade precisa muito da expansão consciencial e do reequilíbrio energético. E venha fazer esse curso. Eu faço um desafio a você. Eu sou mestre Reiki já há algum tempo, iniciei muitas pessoas, realmente não tenho a conta, talvez 700 ou 1000 pessoas. Nenhuma reclamou até hoje, nenhuma falou que a vida piorou, que os campos se fecharam. Então eu garanto a você que você só vai entrar numa espiral evolutiva e expansiva depois desse processo iniciático, que vai melhorar a sua atuação, seja ela qual for, dentro de um terreiro de umbanda, dentro de uma mesa branca, dentro de uma igreja, enfim. O Reiki é uma tecnologia e tem que ser vista e encarada como tal. Tendo dito isso, falando agora das tríades, né? O triângulo, ele é uma das estruturas mais estáveis de toda a geometria. Tanto é que a cadeira que fica melhor equilibrada é aquela que tem 3 pés. E isso é algo que fica muito claro em toda a mitologia religiosa e esotérica do mundo inteiro. Aos irmãos herméticos e cabalistas, a gente usa o comprimento saudação nas 3 pontas do sagrado triângulo. Isso tem um porquê, é porque a tríade ela fortalece, ela é um significado de força, de estabilidade, de firmeza. E o Reiki é exatamente isso, é você, o universo e a pessoa que recebe a energia. Vocês formam um triângulo, uma tríade de fluxo energético que vai promover a firmeza, a sustentação e o bem-estar de todos os envolvidos, seu, do consulente e também do universo. Sim, do universo, porque essa energia está aí para ser utilizada e o universo não gosta de coisa parada. O universo não gosta de coisa parada. Se a sua vida está parada, o universo vai lá e te dá um chacoalhão para você movimentar. Então, quando você faz parte e promove esse fluxo, todos são os beneficiados. E, mais uma vez, reforçando o quão importante é a estrutura triangular, a tríade, o número 3. É isso aí, então não é por pouca coisa que a maioria das estruturas, se não todas as estruturas religiosas, se baseiam no 3, né? Por exemplo, a Umbanda tem 3 grandes estruturas, né? Dentro da argila. Então você tem o Pai de Santo, que é a figura que conduz a sessão, conduz o ritual. Você tem o Ogã, que seria o segundo em comando. Então o Pai de Santo ele incorporou, o Ogã ele é responsável pela gira naquele instante.
e você tem o Cambone, que seria uma das forças em comando quando o Ogã está tocando o seu atabaque. Então veja. E uma das coisas que muitas vezes os Ogãs esquecem é que o Ogã sempre tem que estar com um olho no congá e o outro olho na porta. Sim, porque ele é a visão de todo o cenário, né? E o Cambone, ele é a visão do cenário interno. Então ele está dentro da corrente mediúnica, ele está organizando as coisas e vê a necessidade de energias para que passe para o Ogã as instruções de qual é o ponto, qual é a força que deve ser chamada. E além, é claro, da percepção do Ogã. Além da percepção do Ogã. E o Pai de Santo é o condutor, né? Por ele que vão ser chamadas as falanges que irão trabalhar. Então, é uma tríplice aí, um triângulo que fecha a estrutura de forças. E muitas pessoas estão se apegando muito a colares, a rituais prontos, e esquecem de se apegar a coisas simples da gira. Outra coisa muito simples são os arquétipos, né? Muita gente, quais são os arquétipos de Umbanda? Muita gente vai falar, tem o caboclo, o preto velho, o Exu. Não, isso são linhas de Umbanda. Os arquétipos de Umbanda são 3. É o arquétipo da criança, é aquela que contém toda a pureza, que contém o axé puro do orixá, e trazendo isso para uma visão do médium, é aquele que está entrando na casa, é aquele que está começando a dar os primeiros passos. Então a dica que se dá para o médium que está começando agora: venha com a inocência e sem nenhuma arma, venha como uma criança que quer aprender, que está com muita vontade de aprender. O outro arquétipo é o arquétipo do jovem. É aquele que aprendeu algumas coisas e começa a dar os seus passos independentes. E o jovem, e aí me corrija se eu estiver errado, irmão Franz, mas essa é uma percepção pessoal muito forte que eu tenho. O arquétipo do jovem, ele transmite energia, movimento. Aquela coisa, inclusive tem algumas incorporações de caboclos que o corpo físico do médium é tanta energia que ele não consegue ficar parado, ele precisa se movimentar, porque é realmente aquela energia, né, que o jovem tem, aquela gana, aquela vontade de atuar, de trabalhar. Procede isso, Franz? É só uma impressão? É o jovem, o arquétipo do jovem na Umbanda é exatamente isso. Ele aprendeu algumas coisas, ele começa a dar atividade naquelas coisas e com muita força, com muita vontade de agora ele executar. Então o primeiro passo é o passo que a pessoa está entrando no terreiro e o Pai de Santo vem, pega na mão, explica, orienta, põe no lugar, puxa a orelha de vez em quando, mas é o passo da criança. O segundo passo é quando aquele médium se pôs à prova de conhecer, de começar a executar e quer mais. É a sede de querer mais, de fazer mais. E ele busca sair daquela zona de conforto. Tanto que o arquétipo do caboclo, o caboclo mesmo, muita gente fala da choupana de Oxóssi. Então é o caboclo saindo da choupana para caçar. É o caboclo saindo da zona de conforto. Então por isso que o médium, quando ele está no arquétipo jovem, dentro da estrutura energética, ele está saindo para conhecer, ele vai pesquisar livros, ele vai acrescentar e trazer coisas novas como sugestão para o terreiro. E muitas vezes falta essa proatividade, né? Então, ou
pelo fato que a pessoa ela fica centrada naquele universo e para ela tá bom, ou pelo fato que o próprio sacerdote não deixa. Quantos terreiros eu fui e as pessoas... Eu falava, por exemplo, dos ensinamentos do Rubens Saraceni e as pessoas falavam, não conheço, meu pai de santo falou que não precisa, porque o meu guia sabe de tudo, porque o guia dele sabe de tudo, então os procedimentos ficam fechados. Eu, por exemplo, eu fui numa gira, uma cena mais chocante e exemplo disso, eu fui numa gira uma vez de Xumirim, né, num terreiro que a gente tinha amizade, inclusive pessoas ótimas, um bom passe, não eram pessoas ruins, mas a gira de Exumirim me mostrou um arquétipo interessante, porque eles traziam o Exumirim, um menino de rua, o menino que morreu. Você perguntava, mas Exumirim, me fala a sua história, e o Exumirim falava assim, não, eu morri fugindo da polícia, eu morri fumando crack, eu morri fazendo... E na verdade a gente sabe que o Exumirim é um ser encantado, ele nunca encarnou. Ele nunca. Também. Assim como os herês. Os herês, alguns encarnaram, aqueles casos do natimorto, é aqueles casos que a criança ela veio para se elementalizar. Então ela vem para adquirir mais mistério para voltar o seu grau de herê. Mas a questão foi que é um arquétipo que foi passado, né, para ter um embasamento no polo negativo e sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de aprofundamento. Então a gente sabe, por exemplo, que o Exumirim, através da obra do Rubens, inclusive recomendo vocês a lerem Exumirim, o Mistério Revelado, acho que é esse o nome do livro, da editora Madras. Fala muito, eles são encantados, eles trabalham no trono das intenções, eles são seres que nunca encarnaram e nunca vão encarnar, porque esse é o ponto deles na criação, entendeu? E vale falar que eu de forma alguma estou questionando se você no seu terreiro tem aí um arquétipo que eu estou falando, do Exumirim falar que é moleque de rua e que é arminha e que é... Pelo amor de Deus, eu só estou passando aquilo que eu confio e conheço, eu não estou obrigando a você a seguir, eu só estou te dando uma luz, né? E aí eu convido vocês a fazerem uma reflexão. Eu adoro convidar pessoas para fazer reflexão. Acho que é por isso que tem muita gente que não gosta das minhas ideias. Mas convido você a fazer uma reflexão, querido irmão. Você que é um umbandista, que nasceu no Brasil, infelizmente o Brasil ele teve a sua consciência coletiva manipulada pela Igreja Católica, por uma egrégora que não é muito interessante, e isso ficou programado, eu vou repetir, isso ficou programado no inconsciente e no subconsciente de vocês. E a programação ela é tão perfeita que ela te dá uma certa liberdade espiritual e religiosa. Você acha que está escolhendo o seu caminho, mas na verdade está aplicando aqueles conceitos dentro desse suposto caminho que você escolheu. Aonde eu quero chegar com isso? Quero chegar no ponto que positivo e negativo não quer dizer bem e mal. Bem e mal é coisa programada. Coisa feita para limitar o seu campo de compreensão. Polo negativo não quer dizer necessariamente que seja uma coisa ruim, uma coisa do mal. Polo positivo também não quer dizer que seja uma coisa do bem. Nós estamos falando de polaridades energéticas, não de ideal nem de intenção. Primeira coisa que se aprende quando a pessoa começa a fazer as viagens astrais, as projeções, os desdobramentos. Primeira coisa que se aprende, reconheça
aquele espírito que você vai interagir. Nem todo espírito que se veste de preto é mal, nem todo espírito que aparece vestido de branco é do bem. E isso nós temos que trazer para as nossas manifestações arquetípicas. Quando formos trabalhar a polaridade negativa, não quer dizer necessariamente que precisamos fazer isso através do mal ou através de algo que está decadente, enfim. Então, meus queridos, vamos começar a refletir o que realmente é o positivo e o negativo e como essas polaridades juntas constroem essa nossa dimensão e mantém o equilíbrio que rege a textura do tempo e do espaço nesse paradigma dimensional que a gente vive. Trabalhar a polaridade negativa não quer dizer que você vá trabalhar o mal. E convido então os meus queridos irmãos médiuns e umbandistas a pararem alguns instantes e refletirem sobre o assunto. Voltando a falar um pouco do Reiki, você umbandista que tem dúvidas se deve ou não fazer o curso, eu vou contar um segredo que não vai ser mais tão segredo assim, porque estamos falando aqui numa rádio, mas o seu caboclo, seja ele quem for, ele é um reikiano. Sabia dessa? Pois é, estou lhe contando agora, você pode perguntar para ele, ele vai balançar a cabeça, vai dar risada, mas com certeza ele não vai desmentir isso. Do mesmo jeito que o seu preto velho, ele trabalha com apometria. Então, gente, vamos abrir aí um pouco o nosso campo visual. E aí, voltando a mencionar essa figura maravilhosa que agregou muito à nossa doutrina, o nosso querido pai Rubens Saraceni. Rubens Saraceni, como grande pesquisador que era, sabia disso, entendia isso, sentia essa verdade no seu coração, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia entregar essa verdade para as pessoas que não queriam enxergar dessa forma. E realmente é uma boa reflexão aí, o Rubens Saraceni, voltando a falar do Exu Mirim nesse caso, e na época eu sugeri que as pessoas lessem o livro de Exu Mirim para que tivessem conhecimento desse mistério. Não que o Rubens, com seus livros, ele é o detentor de todo o conhecimento e só isso é verdade. Não, mas acredito que ele, como a Umbanda sagrada, né, que a Umbanda é sagrada, inclusive para aqueles que têm algum tipo de mágoa, dor ou controvérsia com relação a essa obra, a Umbanda sagrada, ele deu esse nome. Não é porque ele falou que a Umbanda dele era sagrada, porque ele quis fazer uma referência que a Umbanda é sagrada no seu pleno, seja ela Umbanda branca, Umbanda de Omolocó, Umbanda mista, Umbanda trançada, Umbanda de raiz, Umbanda... Não importa, a Umbanda é sagrada, então ele quis falar que a Umbanda é sagrada. Então naquela oportunidade eu sugeri, né? Eu vi aquela manifestação, pedi a palavra para a Mãe de Santo, que sabia que eu tinha um trabalho e tal, e sugeri para os médios. Eu falei assim, olha, leiam sobre o Exu Mirim, né? Porque não que eles tenham incorporado espíritos não interessantes, é que Exu Mirim, ele trabalha justamente com a intenção. Então ele se moldou aquilo que o médium queria acreditar que era ele. E eu sugeri, e naquela oportunidade eu não tive bons olhos, recebi algumas demandinhas, mas tá bom, eu fiz o que o meu pai de santo me orientou, que ele sempre falava, olha, quando você tiver a palavra, fale e fale bem. Nunca negue de falar. Te deram o microfone na mão e saiu falando. Ele sempre falava isso pra gente.
E o arquétipo, como a gente estava falando de arquétipo, falamos aí no arquétipo do caboclo. Por que a gente falou de todo esse conhecimento, de polaridade? Isso tudo é conhecimento. Conhecimento é caboclo, conhecimento é jovem. O que o jovem faz quando atinge, por exemplo, 18 anos? Ele vai querer fazer uma faculdade, ele vai querer expandir, ele vai querer sair de casa. É o caçador, né? Ele quer caçar Exatamente. o conhecimento. Ele sai para o meio da mata. O que é a mata? Um mundo desconhecido. Ele vai atrás do conhecimento, ele vai caçar o conhecimento. Para quê? Para voltar para sua tribo e promover uma melhora, uma expansão consciencial naquele grupo. Exatamente. Então ele sai da sua choupana e ele está no arquétipo jovem. O arquétipo jovem, principalmente, é a busca, é a caça pelo conhecimento. E tem o arquétipo velho. O arquétipo velho é a sabedoria. É quando o caboclo ele saiu, ele ralou, ele caçou e ele, o que eu vou fazer agora com tudo que eu cacei? Então ele é o arquétipo da aplicação. Então um vai, sai da choupana, sai da casa e vai caçar. Quando ele já caçou e está voltando, ele está pensando: o que eu vou fazer com tudo que eu conheci? Vai ter que ter uma aplicação. E tudo que você conhece, positivo ou negativo, tem uma aplicação, tem uma sabedoria embutida aí. E a aplicação é sempre para a tribo, para o grupo, para o coletivo, nunca para ele, deixando os outros para trás. Aliás, esse é o motivo de que ele foi caçar. Trazer o conhecimento para expandir a consciência do grupo, promover uma evolução. E um exemplo muito real. Você vê aí, muitos de vocês tiveram a oportunidade, assim como eu, de conhecer o vô, a avó, né? E você vê o padrão de envelhecimento, olhando hoje numa visão universal. Você vê que, por exemplo, quando a pessoa ela caçou coisas boas, ela tem uma velhice mais saudável. Por quê? Porque ela está passando. A maior alegria, e se você é vô, se você é vó, a maior alegria de um vô, de uma avó, é passar toda a sabedoria que adquiriu. Talvez ele não passe conhecimento, mas passe a sabedoria de como agir em determinada situação, ou a sabedoria de como se sentir melhor em determinado ambiente. Então o vô e a avó, eles são responsáveis para que você aplique tudo aquilo que você absorve, independente em que idade você está. Então, dentro do terreiro, você tem um arquétipo do ancião, que é o arquétipo do preto velho, e não só pela linha, porque agora eu estou falando de arquétipos energéticos. Então você vai ter o caboclo que é o caboclo mirim, o caboclo jovem, que ele está ali mostrando a pureza do conhecimento e está fazendo com que você se concentre. Você tem o caboclo, por exemplo, mais jovem, que está ali indo para a batalha do dia a dia, indo para a batalha para caça, para adquirir conhecimento, e você tem o caboclo mais ancião. Assim como todas as linhas. Se estou falando isso de baiano, estou falando isso de boiadeiro, estou falando isso de Exu, estou falando isso de pombogira, estou falando isso de todas as linhas. Estou falando de arquétipo. Mas quando você tem a oportunidade de manifestar o ancião, procure entender a sabedoria, procure entender nas palavras, nos trejeitos, o que de melhor ele está oferecendo. Eu particularmente, todos os dias de manhã quando eu acordo, antes de eu sair de casa, que eu faço as minhas orações, a hora que eu vou colocar o cafezinho do vô, a única coisa que eu peço é: vô, por favor, me ensine a ter a sua paciência. É a única coisa que eu te peço, vô. Por favor, me ensine a ter a sua paciência. Paciência com as pessoas que estão à minha volta e principalmente paciência comigo mesmo.
Isso é muito importante. E nós estamos aí num mundo que, infelizmente, cada dia que passa ele se torna mais impaciente. E isso a gente vê dentro da própria Umbanda mesmo. As pessoas que deveriam estar atingindo graus evolutivos elevados estão se tornando cada vez mais impacientes com os terreiros irmãos, impacientes com os irmãos pais de santo. Então vamos lembrar também que, além da sabedoria dos anciões, nós temos que ser pacientes e tolerantes. Então, esses arquétipos, quando você começa a pesquisar e a entender esses arquétipos dentro do terreiro, você não vê, por exemplo, o motivo de um duelo de vela preta. Porque, irmãos, desculpa, nós estamos aqui em 2015 e ainda temos esses procedimentos de gente querendo derrubar gente pelo comércio, pelo dinheiro. E graças a Deus, o Rubens foi uma pessoa que ele viveu, acho que a vida inteira, principalmente depois do curso que ele deu de Exu, né? O Exu que tirou muito ganha-pão aí, de muito safado, né? Porque essa é a palavra. Quando ele deu o curso e começou a dar os cursos de magia e começou a dar ferramenta para as pessoas aprenderem e não ficarem na mão, tirou muito ebó aí, tirou muita gente que fazia ebó, fazia trabalho e deu a capacidade. E dando a capacidade, cabe a nós agora transmutá-la, trabalhá-la, lapidá-la e expandir, né? Então nós estamos aí falando de, talvez, eu acho que agora que eu estou começando a enxergar como sacerdote a importância da que as pessoas têm de entender esses 3 arquétipos, Flávio, porque são muito importantes e são a base, isso forma um triângulo. Mas será que as pessoas querem entender? Esse que é o grande X da questão. É um ponto assim, não é que não querem entender, não são acostumadas a. Quando a gente fala em terreiro, quando a gente fala, olha, tem um terreiro próximo de casa, o que nós estamos esperando? Um milagre, a magia. Balcão de troca. O balcão de troca. Isso é uma cultura, o brasileiro, o brasileiro não, eu não vou falar só do Brasil, mas é uma cultura mundial. O balcão de troca está implícito em tudo. Em tudo. E nos nossos terreiros que nasceram para que esse balcão de troca seja uma troca sadia, ou seja, eu te dou conhecimento, você se dá expansão, né? É isso que os nossos guias querem. Eu te dou o conhecimento, eu te conduzo ao conhecimento e você terá expansão. Ou no máximo, abertura de caminhos, impedir interferências externas. Esse é um trabalho de magia de Umbanda bem feito. Esse é um trabalho bonito, porque amarração, isso é nojento. E aí a gente esquece, as pessoas esquecem muito, falam a gente porque em algum nível, por estar dentro dessa rede, a gente tem correspondência. Então ele fala a gente, infelizmente, a gente esquece coisas básicas. Por exemplo, essas estruturas, o porquê que você entra numa gira, o porquê que você faz um curso. Por exemplo, o Flávio aqui, ele dá curso de Reiki. Ele dá o Reiki, que é uma energia inteligente, universal, não polarizada. É uma energia que utiliza o seu corpo só como caminho. Então você não consegue, por exemplo, determinar e manipular essa energia. Você só é um ativador que serve para alinhamento de chakra, transmutação de emocional, enfim, muitas outras coisas. Nós temos aqui também a apometria, que faz principalmente que você conheça a sua essência divina e o seu caminhar espiritual.
você tem o desdobramento do seu corpo, dos seus 7 corpos, trabalha os seus chakras, trabalha a sua vibração, o seu magnetismo externo, inclusive magnetismo esse que é muito importante, ou seja, está diretamente proporcional a que você vê, o que você sente, o que você consegue ou não realizar. Então a apometria trabalha com isso. Inclusive, hoje está tendo o curso de apometria, dia 11, começa a primeira palestra. Aqueles que quiserem podem entrar aí no nossa página do Face, o CJ, Umbanda Consciente de Juventude, curtir o nosso post e deixar o seu e-mail. Outra ferramenta muito boa é a Magia Divina, que te explica muito sobre os tronos divinos, que na Umbanda a gente chama de orixás, os 14 orixás. Explica essa diferença que o Fábio falou do bem, o mal, o positivo e o negativo. Muitas vezes as pessoas falam de negativo como se fosse mal, né? A veste se apegam no arquétipo da veste do espírito, falando, não, esse espírito não veste branco, então ele é um espírito mau, né? O caso, por exemplo, esse é o que muitos espíritas se apegavam. Hoje, graças a Deus, está muito melhor, quando a gente tinha a manifestação dos pretos velhos. Mas eu vou fazer uma referência de um filme. Não sei se vocês já assistiram, acho que muitos já assistiram, Constantine. E no final é muito engraçado que quando ele está morrendo e como ele chama o Lu carinhosamente, vem de branco. É verdade. Ele vem todo de branco e tal, e cantando e brincando e sabe? Esfumaçando, mas ele vem de branco. E engraçado, ele de branco e o anjo Gabriel de preto. Quer dizer, não tem muito a ver. É importante que você não fique parado na sua evolução. Você que está me escutando, em algum ponto aí da sua consciência, você está buscando, assim como nós, consciência, está buscando aperfeiçoamento. Então, se você está buscando aperfeiçoamento, venha aí conhecer o Flávio Salazar no sábado, a partir das 10 horas. Faça um curso de Reiki Despertar. Não, eu tive a oportunidade de fazer, e não é só um curso de Reiki. Não é só um curso de Reiki. O Reiki é o objetivo que atrai, talvez, mas tem muito ponto de vista fora da Umbanda. Isso é importante, que você, fora da Umbanda, assim, fora do contexto que a Umbanda fala, né? Porque só acrescenta. O Reiki não está fora nem dentro da Umbanda, ele está em tudo, não é isso, Flávio? Eu diria que se a Umbanda está dentro de você, tudo que você faz na lei é Umbanda. Nas palavras. Com muito prazer que eu anuncio que no próximo semestre, agora de 2015, nós vamos ter mais um curso, mais uma iniciação aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude, uma técnica que eu tive o prazer de ser iniciado agora por um grande médium e cirurgião espiritual europeu que veio passar uma temporada no Brasil. É uma técnica que chama-se Bastão de Hermes. O Bastão de Hermes é uma ferramenta etérica que você, depois que for iniciado, você ganha livre acesso a ela. Basta você invocar a sua presença, que ela se manifesta na sua mão, e aí você posiciona esse bastão em um local específico do corpo do paciente, que não vou falar para quem vier no curso. E a partir do momento que esse bastão etérico ele está posicionado em determinada parte do corpo, ele vai começar a emitir uma vibração, e essa vibração vai entrar em ressonância com os corpos energéticos, com os campos magnéticos em volta da pessoa. E aí, depois que o bastão estiver ressonante com a pessoa, você pode determinar que ele haja, que ele atue em sistemas específicos da pessoa, como o sistema endócrino,
sistema digestivo, sistema sanguíneo, enfim. Sistema espiritual? Sistema espiritual, com certeza. Com certeza, até porque o nosso corpo espiritual, ele não para olhos destreinados, ele pode parecer uma massa de energia, mas na verdade ele tem uma estrutura bem complexa. Ele tem veias espirituais, ele tem canais por onde a energia circula, e esses canais, igual as veias do coração, igual os meridianos, eles podem se entupir de pensamentos nocivos, de sentimentos nocivos, e precisa ser feita uma manutenção, sim. Ele atua no sistema espiritual, sim. É isso aí, mais uma ferramenta aí, muitas ferramentas. Falamos de bastante coisa, falamos de consciência, dos arquétipos da Umbanda, falamos de Reiki, falamos na estrutura do 3 na nossa vida, em tudo que a gente faz. E eu vou dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Então, estamos aí voltando para dar um axé, um abraço a todos vocês. Lembrar-vos que sábado tem curso, quarta-feira tem curso aqui no Plenitude, sábado Reiki com o Flávio Salazar, o Despertar, o Reiki nível 1. A quarta-feira nós teremos aí apometria, curso de apometria. Então vai ser um extensivo aí de 4 meses para que você saiba os comandos apométricos e sai daqui aplicando, né? O Reiki 1, então no sábado a partir das 10 horas, apometria na quarta a partir das 20 horas. Entre na nossa página no Face, clique e deixe seu e-mail para maiores informações. Um grande abraço, um grande axé. Fica aí a nossa homenagem a Rubens Saraceni, a Axé Babá, que você possa continuar expandindo aí a sua consciência. Muito obrigado por tudo. Então, meus queridos irmãos, vamos encerrando mais um programa Umbanda, Consciência e Juventude aqui na Rádio Toques de Aruanda. Um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando, transmitindo um pouco do que nós entendemos, do que acontece aqui no Instituto Social e Cultural Plenitude. E reitero aí as homenagens ao nosso querido pai Rubens Saraceni, que não perdemos, na verdade, um pai, mas ganhamos mais uma força que agora, junto com o mestre Seiman e com as outras consciências de luz, vão estar aí nos ajudando, nos iluminando dos planos superiores. Espero ver vocês aqui no sábado. Axé! Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.